Cansados e sobrecarregados, onde está o descanso? Você já se sentiu cansado, sobrecarregado e sem força, mesmo depois de dormir uma noite inteira? Nós vivemos em uma sociedade, em um mundo acelerado, onde o desempenho, a produtividade e a comparação constante se tornam cada vez mais pesos invisíveis que nós carregamos em nossas costas. Byung-Chul Han, em sua obra Sociedade do Cansaço, ele fala que a sociedade do século XXI não é mais regida por um não deves, mas por um tu podes ilimitado. O sujeito se torna ao mesmo tempo explorador e explorado de si mesmo. A sociedade do desempenho nos fala a respeito de não vivermos em uma sociedade da disciplina, onde alguém nos obriga de fora, mas uma sociedade do desempenho, onde nós mesmos nos cobramos cada vez mais sem parar. Nós podemos citar alguns exemplos práticos, profissionais que nunca conseguem desligar do trabalho, jovens que se cobram por padrões irreais criados pelas redes sociais, onde um padrão de beleza, o padrão a qual você tem que se comportar ou agir, cristãos que estão cada vez mais no ativismo religioso, que se sente insuficiente até na fé, porque acha que nunca ora ou serve o bastante. Esse excesso de cobrança não gera apenas burnout, um burnout emocional, mas também ele gera um cansaço, um fardo espiritual nas nossas vidas. Um cansaço espiritual e bíblico. Mateus capítulo 11, versos de número 28 e 30, ele diz assim: Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O próprio Jesus, ele reconhece o peso da vida. E além apenas de reconhecer, ele oferece um descanso, mas é um descanso diferente. É um descanso não baseado em pararmos totalmente aquilo que nós estamos fazendo, mas ele nos faz uma proposta de trocar o jugo. O descanso de Cristo, ele não é apenas um descanso individualista, mas um descanso espiritual e comunitário. Hebreus, capítulo de número 4, verso de número 9, ele diz assim: Resta, portanto, um repouso para o povo de Deus. Esse descanso é tanto para o nosso momento presente, na pessoa de Cristo Jesus, quanto para o nosso futuro na eternidade. Nós precisamos ver o descanso como uma dimensão espiritual e comunitária. O descanso não é apenas uma pausa do nosso trabalho, mas é uma dimensão espiritual na vida cristã, um pouco mais além daquilo que nós conseguimos compreender neste momento. No próprio Gênesis, capítulo 2, verso de número 2, diz que Deus descansou no sétimo dia. Aqui ele nos mostra a importância do descanso. O descanso, ele faz parte da criação. No Êxodo, o sábado era mais que uma folga, era um tempo de adoração e uma lembrança da libertação. Em Cristo, o descanso se cumpre plenamente. Não apenas parar, mas viver em confiança e na total dependência de Deus. Uma dependência comunitária do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O descanso também se encontra na comunhão, se encontra nos grupos de apoio na igreja, se encontra no discipulado, também no partilhar das cargas. Gálatas capítulo 6, verso de número 2, ele vai nos dizer: levais as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Então nós precisamos aprender aqui que nós não temos a obrigação de suportar tudo sozinho,
próprio Jesus nos diz aqui no versículo que nós lemos, Gálatas capítulo 6, verso de número 2, que nós precisamos levar as cargas uns dos outros. Nós vivemos num mundo totalmente individualista, onde as pessoas estão preocupadas apenas com o seu bem-estar, apenas com aquilo que eles querem conquistar, apenas com o seu progresso, com o seu crescimento. E aqui nós aprendemos que nós precisamos nos ajudar, nós precisamos carregar as cargas uns dos outros, para que assim também nós possamos cumprir a lei de Cristo. E agora eu quero entrar aqui na parte final com algumas aplicações pastorais práticas para aliviar o peso e viver o descanso. Desculpa. E o primeiro ponto que eu quero pegar aqui é cultivar os tempos de silêncio e oração. Um tempo de silêncio, um tempo de oração, para que nós possamos parar, respirar e ouvir a voz do nosso próprio Deus. O segundo ponto é que nós precisamos reaprender a dizer não. Nós precisamos, como seres humanos, seres limitados, reconhecer os nossos limites. E além de dizer não, aprendermos a não carregar culpa pelo fato de dizermos que não. Então nós precisamos reaprender a dizer não. Outro ponto aqui, ele fala que nós não precisamos viver uma vida solitária, mas nós precisamos viver a comunhão cristã. Nós precisamos dividir as cargas com os nossos irmãos e não enfrentarmos tudo sozinho. Aprender a praticar a gratidão diária, desde as menores coisas, enxergar o cuidado de Deus em todos os pequenos detalhes. Precisamos também criar espaços comunitários de descanso na igreja, grupos de escutas, celebrações mais leves, encontros que gerem cuidados e não pesos, e não cada vez mais pesos nas costas dos irmãos, nas costas das pessoas. Nós precisamos trazer um pouco de esperança para essa sociedade cansada, sobrecarregada, aonde em um mundo que cobra cada dia mais entrega, cada dia mais conquistas, cada dia mais um grau social mais alto, Jesus, ele continua a nos convidar: vinde a mim e encontrareis descanso para a vossa alma. Esse descanso é o presente de Deus para uma sociedade cansada. E é por isso que eu quero finalizar aqui com o versículo de Mateus, capítulo 11, verso 28 e 30, onde Jesus ele nos faz o convite e diz: vinde a mim todos que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. E onde ele diz: aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Que nós possamos encontrar o descanso tão procurado hoje por uma sociedade cansada no nosso Mestre Jesus. E que nós possamos permitir que Ele possa trocar o nosso fardo pelo fardo dele, que é suave e é leve. E esse fardo se torna suave e é leve, porque nós carregamos ele numa ponta, e na outra ponta Jesus nos ajuda a carregar.